A nossa vinheta já aí anunciou, Brasília vai se tornar a capital da fotografia a partir do dia 3 de agosto. E quem está aqui ao meu lado, na mesa para dois, dividindo essa mesa comigo durante o programa, é a Denise Camargo, que é curadora de uma das exposições e participou de outra também, então ela vai dar todos os detalhes dessa outra pra gente também, que já vão começar agora no dia 3 de agosto. Seja muito bem-vinda, Denise. Obrigada, Bárbara. Obrigada pela oportunidade de falar aqui sobre o Mês da Fotografia, que é um projeto tão especial. Eu já participei algumas vezes como na seleção, né? Mas dessa vez eu estou com uma responsabilidade bastante grande, que é na curadoria da exposição da convocatória, que recebeu este ano mais de 1.000 inscrições. Gente, eu estava conversando com a Denise antes. Que ela estava conversando. Eu falei, gente, antigamente era mais Brasília, uma coisa mais regional, mais local. E agora abriu geral. Ela falou, quase morremos. Porque vocês receberam muitas fotos e vocês olharam todas as fotos. Como é que foi esse processo de curadoria, Denise? Olha, recebemos muitas fotos, olhamos muitas fotos, com muita alegria, muito prazer. Participaram comigo nessa comissão de seleção a Lívia Aquino, minha amiga, artista visual de longa data, trabalhamos juntas durante muitos anos, e a Ana Lira, que é uma artista muito especial. Eu fiz questão de ter comigo 2 mulheres, porque não é a tradição nos festivais de fotografia que mulheres participem integralmente das seleções. Nossa, muito legal. E nós tivemos várias sessões durante alguns meses, desde o mês de abril, olhando foto por foto e pensando em que decisões nós deveríamos tomar para contemplar esse conjunto de 82 imagens que estão na exposição. É até legal para quem gosta de fotografia, quem está começando, ouvinte, então que é amador mesmo, tem o prazer de fotografar, o que é belo. O que vocês levam em conta? O que vocês olham lá? É proporção, é cor, é autenticidade, é originalidade? Que critérios vocês usaram para definir, pô, essa foto é muito boa? Olha, essa é a grande questão, né? E é uma questão bastante difícil, porque nós podemos pensar dentro de uma fotografia mais tradicional, do que se costuma olhar uma fotografia, que é aquela que registra, que celebra, ajuda a celebrar os momentos, que guarda, que reserva, que preserva memórias. Mas a gente também pode olhar a fotografia por outras ideias que ela contém. Por exemplo, uma das minhas propostas para o eixo curatorial dessa exposição era muito fortemente poder receber trabalhos de grupos subrepresentados. E eles apareceram, eles vieram. Ai, principalmente porque nós nos demos conta disso, principalmente pelo volume de inscrições. De gente do Brasil inteiro, de muitas pessoas pretas, de pessoas com deficiência, porque esta já é uma preocupação, sempre foi uma preocupação do próprio festival, de ter uma inclusão, né, de grupos variados, que nós tivéssemos ali pessoas trans, pessoas binárias, mulheres, principalmente mulheres em todas as acepções. E isto numa segunda fase, na verdade na terceira fase da seleção, porque nós dividimos essa seleção em diversas fases, isso norteou também o nosso trabalho. Funcionou da seguinte maneira, vou contar aqui um pouquinho, vamos porque lá. Sempre parece uma caixa preta, né? Joga seleção. As fotos para cima, ou então é a de amigo, o que aconteceu? Exatamente, ou não olhou minha foto, não, olhamos todas as fotos. Na primeira fase, foi uma seleção cega. Nós não sabíamos quem eram os autores, as autoras, de onde vinham, nenhuma informação. A Legal. Imagem pela imagem. Legal. E é nesse momento que a gente recorre aos expedientes básicos da fotografia. Ótimo. É uma fotografia que comunica uma ideia, é uma fotografia que conta algo, é uma fotografia que contém uma narrativa, muitas vezes mais até do que ser uma fotografia dentro daqueles expedientes tradicionais do fotográfico. O foco, se está focada, se está muito nítida. Tem a proporção áurea, se tem a ponto de ouro. Exatamente. Tem... A gente
Claro que isso é importante, mas a gente não olha mais para a fotografia desse modo, porque o mundo está inundado de fotografias, de boas, de grandes fotografias, até dos fotógrafos de Instagram, né? Então, nessa primeira fase, a gente... Como é que 3 mulheres numa seleção são cooptadas por aquela imagem? E é só isto. Por razões diversas. Inclusive pelos repertórios próprios. Quem está olhando, claro. Quem está olhando para uma fotografia está olhando também para si mesmo, está olhando também para o mundo, para o seu próprio mundo, para o mundo que está ao seu redor. Essa foi a primeira fase. Selecionamos um tanto, depois de olhar numa seleção que a gente chamava de 00, numa vista breve, né, que a gente chamava de 00, foi olhar primeiro todas as fotografias. Um festival como esse, uma exposição coletiva como essa, ela tem alguns desafios. O primeiro deles é como é que, a partir do que chegou para a gente olhar, como é que se compõe um conjunto. E aí é o trabalho da curadoria. Muitas vezes, fotografias excelentes, histórias narrativas incríveis ficaram de fora numa determinada fase, né, ali do nosso processo, porque de verdade elas não conseguiam se compor com o todo. E isto, né, para este tipo de seleção é importante, porque tem que ter uma coerência, né? Está lá nas belas paredes azuis e cinzas do Museu Nacional um conjunto de imagens que a gente pretende que faça algum sentido em conjunto. Que legal. Então, isso também é algo importante, né? Então, nas primeiras fases, algo, né, que a gente deu uma olhada, depois olhou de novo com mais cuidado, fomos cooptados ou não por essa imagem, por essas imagens, e depois, na fase seguinte, de que se tratam essas imagens? Porque, às vezes, uma fotografia incrível, ela não tem uma história que se ligue ao tema do festival, reencontros e suas possibilidades. Ali são diferentes leituras de diferentes artistas sobre este tema. Tem a ver? Às vezes tem, às vezes não. Mas no conjunto a gente consegue fazer que essa liga aconteça. Então é assim, é um grande desafio, né? É um desafio bacana porque nos coloca em estado de pensamento e principalmente em estado de pensamento visual, né? Como é que a gente vai ver isto surgir depois para entregar para o público num projeto que é patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, que tem dinheiro público envolvido e pelo qual todos nós temos grande responsabilidade, né? Aí teve mais uma fase em que vamos voltar e olhar para aquele texto curatorial da chamada, aquele texto inicial, que dizia algo mais ou menos assim: olha, a curadoria quer ver trabalhos de pessoas pretas, LGBTQIA+, principalmente mulheres, porque as mulheres, em geral, são deixadas de fora, em maioria, né, na maioria dos festivais, e nós conseguimos colocar isso representado na parede da exposição. Tem um número maior de mulheres, tem um número maior de pessoas pretas, tem as pessoas com deficiência, numa categoria chamada fotografia inclusiva, e tem fotos lindas, incríveis, tem toda uma historinha ali que eu fui amarrando entre cada uma das imagens. Então eu quero fazer um super convite para que quem estiver aqui em Brasília não deixe de olhar, não deixe de ir lá ver o nosso trabalho. Já falei tudo de uma vez, né? Eu adoro, eu estou aqui encantada, imaginando, já vendo. Eu nem esperei pergunta. Você começou falando de uma paixão, né? Esse é um assunto que me apaixona. Dá para ver que eu sou uma apaixonada. Nossa, né? Senhora, dá. Brilha o olho e fala com gosto, né? Enche a boca para falar desse assunto, é muito gostoso. Deve até de ouvir, por isso eu nem interrompi, vamos nessa. E, bem, são todas essas fotos, já vão, a partir do dia 3, vão estar disponíveis, né? Já para quem quiser, dentro do museu.
E essa é uma só, eu queria até reforçar com isso, ouvinte, essa é uma das várias exposições que vão acontecer e que, lembrando que o mês da fotografia, o festival, envolve mais do que exposição, vai ter workshop, vai ter palestra, vai ter música, vai ter comidinha gostosa, vai ter o que você imaginar nos outros dias. Então, dia 3 é a abertura com as exposições. Tem a exposição coletiva, que a Denise fez essa curadoria, junto com outras duas mulheres incríveis, mas também tem uma exposição Afrofuturo, tem uma exposição internacional, tem exposição Mosaico, Foto Desejo, tem exposição Chão de Cores, do Mercado Sul, Memória, Cultura e Movimento. Outras exposições vão acontecer ao longo do mês da fotografia, e eu queria até que você falasse um pouquinho só dessa, vamos já dar um spoilerzinho dessa exposição Mosaico, Foto Desejo. Qual é essa outra exposição? Teve essa primeira, né, falando sobre o tema de reencontros e suas possibilidades, e tem uma outra exposição que você participou, que foi essa do Foto Desejo. Essa exposição, ela está na mesma galeria em que está a exposição coletiva, Reencontros e Suas Possibilidades, né, que é resultado dessa convocatória. É um projeto idealizado pela Mônica Zaratini, pela Lud Mello, pela Evelyn Human, pela Silvia Zamboni e pela Eliária Andrade, em que tem como resultado um quadro em que as fotógrafas foram fotografadas durante o evento que nós denominamos no grupo Fotógrafas com Lula, Posse da Democracia. Então, mais de 80 mulheres fotografaram durante esse dia 1º de janeiro, né, todos os eventos da posse, a festa da posse, e realizaram um Instagram em que essas imagens foram todas publicadas lá. Dei uma olhada, Fotógrafas com Lula, né? Muitas dessas fotografias estão lá. Eu participei desse projeto em janeiro, e esse grupo de mulheres que idealizou esse projeto mandou para a coordenação do festival, para a organização do festival, esse mosaico Foto Desejo, em que as mulheres colocam ali os seus desejos para estes novos tempos. É um quadro muito bonito. É um trabalho muito sensível. Eu sou muito honrada de ter participado também desse grupo das fotógrafas com Lula, das mulheres fotógrafas, que é um grupo de ativismo das mulheres na fotografia. Perfeito. Gente, olha, eu tô vendo aqui as fotos da exposição coletiva, tá em tudo no site festivalmesdafotografia.com.br. Tem essas explicações, e aí tem algumas fotinhas lá já. Tem uma aqui da Thaís Malone, linda, 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 no fundo preto. Enfim, para quem gosta do belo, vai ter lá, né? Quem gosta dessas narrativas, dessas histórias, vai ter tudo durante um mês da fotografia. Então, se você tem interesse em fotografia, quer aprender mais, quer entender melhor da programação que envolve tantas exposições, mais oficinas, palestras, pitch day, tem prêmio de aquisição, tem workshop, tem tanta coisa aqui. É gigante, Bárbara, o site é gigante de programação. E tem uma projeção na abertura do festival, no dia 3, na quinta-feira, na cúpula do museu. Não dá para perder. De fato, a projeção das imagens em grande dimensão ali na cúpula do Museu Nacional da República, é um evento muito emocionante, né? A gente está ali em contato com aquela produção de imagens, cores, fotografias em preto e branco, que representa também, né, os anseios, né, destes artistas, dessas artistas, para estes novos tempos de reencontro e suas possibilidades. Sensacional, Inês, muito obrigada pela entrevista, parabéns pela iniciativa, e a gente se encontra lá dia 3, que eu vou estar lá. Oba! Acompanhando de perto. Obrigadão. Vamos lá. Obrigada.